Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, LVBI. Meu nome é Juliana Freitas e sou responsável pela área de Relações com Investidores. Gostaria de informar a todos que este webinar está sendo gravado e esta apresentação estará disponível no site do fundo, www.vbilog.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas poderão ser enviadas pelo chat ao longo da apresentação. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logístico da VBI, que liderará esta apresentação. Boa tarde, Alexandre. Olá, Juliana. Boa tarde a todos. Olá, Juliana. Boa tarde a todos. Vamos aqui hoje, então, conversar um pouquinho sobre a apresentação do terceiro trimestre do LVBI. Eu sou Alexandre Bolsoni, como a Juliana disse, e vamos apresentar, então, aqui essa apresentação referente aos últimos 3 meses aí do nosso fundo. A nossa agenda de hoje está dividida em 6 principais itens. A primeira faremos aí uma recapitulação do que é o fundo, temos bastante novos cotistas. Falaremos um pouquinho também de um panorama de mercado, como que a gente está vendo o mercado no segmento logístico e como que isso impacta no nosso fundo. Falaremos também aí dos principais eventos, tivemos 2 fatos relevantes no terceiro trimestre, e como que isso impactou no nosso portfólio, como o nosso portfólio está constituído hoje, e, consequentemente, quais foram os resultados financeiros, distribuições do fundo nos últimos 3 meses. Então, lembrando um pouquinho aí do que é o fundo, o LVBI. O LVBI é um fundo de investimento focado em obter renda e também, eventualmente, ganho de capital no segmento logístico, né? Nossa ideia é investir majoritariamente em ativos logísticos já performados, já estabilizados, ou seja, que estão construídos e alugados, mas dentro também do nosso regulamento, até a nossa estratégia, a gente tem aí a ambição de fazer até desenvolvimento em até 1/3 do patrimônio do fundo em eventuais desenvolvimentos. O fundo tem 3 pilares que baseiam a nossa estratégia de investimento e gestão do fundo. A primeira delas será que é um fundo composto de ativos líquidos. O que são ativos líquidos? São ativos com altas especificações técnicas e que tenham liquidez perante o mercado, ou seja, se um eventual inquilino sair, a gente tem a capacidade de alugar rapidamente isso para um outro inquilino e sejam imóveis que atendam diferentes tipos de usuários no segmento logístico. O outro ponto importante, que é um nossos pilares aí para estratégia de investimento para o fundo, é ter um portfólio diversificado, seja com relação à região geográfica, à sua localização, seja com relação à quantidade de ativos, nenhum ativo deveria ter uma participação grande dentro do fundo, e consequentemente, também uma diversificação por locatário, para a gente diluir basicamente risco para o fundo. Com esses 2 pilares, isso resulta nesse terceiro pilar, que é ter um portfólio resiliente. A gente faz um mix aí de contratos típicos e atípicos, e principalmente uma resiliência com relação aos seus dividendos a serem distribuídos mensalmente. O portfólio hoje é composto de 10 ativos, que a gente vai falar um pouquinho, são mais de 450 mil metros quadrados de área construída, de área BL, área bruta locável, temos 30 locatários, o patrimônio líquido do fundo hoje é de 1 bilhão e 400 milhões de reais, e a gente atingiu aí quase já 40 mil cotistas, estamos já com 39 mil cotistas. Então agora a gente vai falar um pouquinho como que foi o panorama de mercado do segmento logístico, que foi muito pujante. A gente já vinha antecipando isso, o crescimento do mercado, mas agora a gente já consegue ver isso de maneira mais palpável, através de números, com a colaboração aí das consultorias imobiliárias que nos fornecem sempre os dados de mercado. Então, primeiro, uma visão geral do mercado de logística do Brasil, ainda é um mercado muito incipiente, muito novo, um mercado que está em transformação, vamos chamar assim, sem dúvida nenhuma, todos percebemos aí a influência do e-commerce nas nossas vidas, né? A pandemia acelerou e muito esse processo, essa digitalização do comércio, né? E quando a gente compara ainda, mesmo com esse crescimento recente,
comparando com outros mercados, Estados Unidos, Europa, o Brasil é um mercado ainda super subofertado, ou seja, ainda falta galpão de boa qualidade. Importante salientar que a gente vê muita diferença entre regiões, intra-regionais, mesmo entre estados e mesmo dentro de mercados como o mercado de São Paulo, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Existem diferenças importantes com relação ao mercado que vale a pena analisar e uma melhor estratégia de investimento. Então, hoje o nosso portfólio, a gente tem, estamos em 4 regiões. O mercado brasileiro tem 4 grandes regiões, São Paulo, Rio, BH e Paraná. Nós estamos em 3 delas e ainda fizemos um investimento recente no estado da Bahia. Então, olhando aí um pouco do panorama, é importante alguns números macro aqui, a gente vai falar um pouco mais naqueles mercados onde estamos inseridos. Como eu disse, o mercado vem de um crescimento importante. Se a gente pegar só esses primeiros 3 trimestres de 2021, houve um crescimento de 6%. Mas esse crescimento de novos galpões não foi o suficiente para atender a demanda que existe hoje no mercado. A demanda de galpões de boa qualidade, bem localizados, é muito grande e a produção de galpões não tem atendido ainda essa necessidade dessas empresas. Prova disso é que a taxa de vacância, que é a quantidade de espaços vagos dividido pela quantidade total de estoque de galpão, de metragem quadrada de galpão no mercado, reduziu no Brasil de um pouco mais de 15% para um patamar de 12% ao ano. É uma redução, 12%. É uma redução significativa. São mais de 300 basis points, ou seja, quase um pouco mais de 3% de redução. É uma redução realmente significativa. E o que isso impacta? A gente já começa a ver, de uma maneira geral no Brasil, um incremento do preço, em algumas regiões específicas, um crescimento ainda maior, como a gente vai ver aqui no segmento da apresentação. Então, olhando um pouco dos 4 mercados que estamos inseridos, começar primeiro por São Paulo, que é o maior mercado e onde tem uma grande parte do nosso portfólio, quase 50% dos nossos ativos estão localizados no estado de São Paulo, a gente já começa a ver algumas diferenças intra-regionais. O mercado analisa o estado de São Paulo em 3 diferentes regiões. A primeira, que a gente poderia chamar de região metropolitana de São Paulo, ou o raio 30 quilômetros, é a região hoje onde existe uma maior demanda e a maior escassez de galpões de boa qualidade. Né? E isso nos levou a investir nessa região. Tá? 100% dos nossos galpões estão localizados nessa região, na região metropolitana de São Paulo, onde a taxa de vacância hoje é de apenas 6,7%. Quando a gente compara com a taxa de vacância ao final do ano de 2020, quando a gente apresentou esses dados na nossa apresentação trimestral da época, essa taxa de vacância era de 9,1%. Importante lembrar para todos que o mercado considera aí que uma taxa de vacância equilibrada é em patamar de 10%. Então, no raio de 30, onde nosso portfólio de São Paulo foi estrategicamente adquirido, onde fizemos investimentos, a gente já encontra, sim, uma falta de galpão de boa qualidade. Quando a gente tem mais demanda e menos oferta, a gente tem uma tendência de subida de preço. Isso é um pouco diferente nos outros mercados, onde estão um pouco mais distantes da região metropolitana de São Paulo, que é o raio de 30 e 60, e acima de 60 vai estar 120. Existe, sim, também demanda nessa região, mas já ainda temos uma taxa de vacância um pouco superior. Quando a gente olha aí o raio de 30 e 60, estamos falando em torno de 14%. Não houve uma redução tão grande. E o mesmo podemos falar de 60 e 120, que houve também uma redução, mas ainda apresenta uma taxa de vacância um pouco mais alta. Ou seja, aqui a gente mostra que a nossa estratégia de investimento tem se mostrado acertada em investir nessa região. 100% dos galpões do mercado do estado de São Paulo estão na região metropolitana de São Paulo. Estão na região metropolitana de São Paulo. Então, como eu disse, isso tem impacto em preço. Né? Aqui o gráfico, a gente mostra a diferença de preço entre a região metropolitana de São Paulo, que está em linha azul, que é o raio até 30 quilômetros, e as demais regiões. A gente já tem uma diferença significativa e a gente já começa a ver, após uma recuperação do mercado, o mercado vinha sofrendo bastante nos últimos anos, a partir de 2018, 2019, uma recuperação do preço do valor de locação de galpões nessa região. A gente vai sair de uma base lá de R$20 um metro quadrado para chegar a patamar de 22 aqui já no final de 2021. Essa é a região que a gente está localizado. Né? E por que a gente está aqui? Porque num mercado bom, como nós temos hoje, o preço vai subir. A gente também se prepara, eventual momento futuro um pouco mais difícil, o mercado cai menos. Né? Então, e é importante salientar que todo o nosso portfólio está em linha com esse preço de valor de locação.
Falando um pouquinho mais do valor, um pouquinho mais de dados aí do mercado de São Paulo, é um mercado, como a gente diz, que as novas entregas não têm sido suficientes para atender o mercado, o crescimento das empresas no segmento logístico, né? Quando a gente olha essas barras verdes aqui, de acordo com os dados da CBRE, é a quantidade de novos galpões que são entregues anualmente, né? E a barra em amarela é o crescimento real das empresas, é a quantidade de metragem quadrada adicionada, uma ocupação maior do que existia anteriormente, é o crescimento real. Como a gente pode ver, nos últimos 3, 4 anos, a demanda foi maior que a nova oferta, ou seja, a taxa de vacância caiu. Mais uma vez, a gente demonstra que o mercado não tem sido capaz de entregar aquilo que o mercado está demandando hoje, ou seja, a taxa de vacância cai e o valor sobe, como a gente viu. Isso que vem acontecendo no estado de São Paulo, também a gente enxerga nos outros mercados onde estamos localizados, né? Obviamente que outros estados que estamos localizados, foi feito sob uma análise que deveria apresentar a mesma situação. Um ativo que a gente tem, que é o ativo Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente vê uma taxa de vacância no raio de 15, onde estão muito próximo localizado aqui, a taxa de vacância é de apenas 1%. Ou seja, quem quiser galpão hoje na região metropolitana de Belo Horizonte, no raio mais próximo do centro, não tem galpão, né? E ainda assim, nos demais raios, é em torno de 15%, uma redução significativa que mostra a absorção dos espaços que foram entregues recentemente. Importante lembrar que tem variações importantes, porque o mercado ainda é pequeno, mas vem crescendo e vem sendo absorvido. E, obviamente, isso também tem impacto em preço, né? Quando a gente pega a evolução de preço aí da região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, a gente vem sentindo aí um incremento significativo e nessa escassez enorme, a gente viu um salto considerável aí nos últimos 9 meses com relação a preço nessa região. E, para informação, hoje o nosso preço do ativo de Betim está um pouco abaixo ainda do valor de mercado, ou seja, a gente tem ainda potencial de crescimento lá naquele ativo, o valor vai andar com a inflação, ou seja, existe potencial de crescimento real nos valores de locação nessa região, especialmente do nosso ativo. A mesma análise a gente tem em Paraná, onde temos o ativo Araucária, ou seja, também tivemos reduções significativas da taxa de vacância, que já eram baixas. Nesse caso aqui tem um pequeno diferencial, que o raio 15 lá do Paraná são muitos galpões antigos, um estoque bem mais antigo. Então a gente está aqui no raio 30, onde a taxa de vacância já era baixa, abaixo daquele patamar que eu comentei de 10%, que é um patamar aí de balanço entre oferta e demanda, e foi sensivelmente reduzido para 3%. De novo, não existe galpão disponível na região, né? Então a turma já começa a pensar lá em fazer BTS, desenvolvimento já saindo pré-locado. Ou seja, também nesse mercado a gente está muito com o nosso posicionamento perante o mercado é muito bom, porque nossos ativos não tem concorrente, ou seja, se alguém precisar crescer, não temos uma concorrência aí perante nossos ativos hoje, né? Isso também vem impactando em preço. O mercado do Paraná é um que sofreu bastante aí após a recessão de 14, 15, vinha num patamar baixo de valor de locação e vem numa crescente, vem seguindo a inflação e até um pouco a mais aí, um pouco de ganho quando comparado com o IPCA. Ou seja, nesse caso aqui também, o nosso valor de locação está em torno aí de 10% abaixo do que seria o valor médio de mercado. Ou seja, temos sim a possibilidade de passar a inflação para o aluguel e talvez ainda, quando tivermos as revisionais lá para frente, ter um ganho aí real com o valor de locação nessa região que a gente acredita hoje. O mesmo se aplica no último estado, o último mercado que a gente tem, que foi uma aquisição recente do ativo Aratu, que foi lá no mercado da Bahia, próximo à região, na região metropolitana de Salvador. Nós estamos no mercado lá, é um mercado mais recente, mais embrionário, onde tiveram poucos desenvolvimentos, é um mercado menor. O mercado também que apresenta uma taxa de vacância abaixo de 10% e muita coisa sendo absorvida, né? Nós estamos aqui na região de Simões, no município de Simões Filho, onde a taxa de vacância também é abaixo de 10%, ou seja, existe uma pressão maior de preço para cima do que uma oferta muito grande. Só um comentário aqui que tem uma taxa de vacância relevante no mercado do município de Salvador, do empreendimento relativamente grande, de 50 mil metros recentemente entregue, que ainda não foi alugado, né? Mas também o mercado de Salvador é um mercado interessante, que sempre teve um valor de locação muito alto, né? E essa queda aqui se deu pelo nosso empreendimento, né? O valor médio da região, a gente está falando de um preço aí de 28, o preço pedido das áreas vagas que a gente tem é em patamar de 25.
Então, a gente tem aí, estamos trabalhando no preço bem agressivo, bem competitivo, né, perante o mercado, de forma que a gente está podendo alugar, que estamos conseguindo alugar, tem uma demanda muito forte para o nosso empreendimento, que é a única área disponível que a gente tem no nosso portfólio hoje, que representa aproximadamente 2% apenas, quase 10 mil metros quadrados. Então, com isso, aqui a gente completa um panorama de mercado que a gente pode perceber que a dinâmica do mercado tem sido a seguinte: bastante desenvolvimento de galpão logístico, mas o crescimento das empresas, a necessidade de novas áreas tem sido superior a essa entrega. Isso levou a taxa de vacância para baixo e uma subida de preço. A gente vê, olhando para frente, novas entregas, mas muitas delas ainda vão ser entregues já pré-locadas. A gente tem aproximadamente aí 500 mil metros quadrados para ser entregue na região de Cajamar, por exemplo, aqui em São Paulo, nos próximos meses. 80%, 90% disso já está pré-locado, ou seja, será entregue ao mercado também já alugado. Então a gente vê aí, olhando para frente, falando especificamente com relação aos valores de aluguel, uma sustentação muito forte e muito positiva, né? Esse preço, sim, nós acreditamos que ele vai andar conforme a inflação, conforme IPCA, e dependendo do mercado, dependendo do ativo, do aluguel vigente, ele pode ainda ter um ganho real olhando para frente. Então, voltando um pouquinho aí para como é que aconteceu no terceiro trimestre, né? Nós tivemos 2 fatos relevantes divulgados, a gente já conversou um pouquinho até no último call, mas só relembrando, o primeiro deles foi um ativo que foi adquirido em agosto, que foi o ativo Cajamar. É um galpão logístico que está sendo construído, a gente adquiriu da BR Properties, vai ser entregue aí no final do segundo trimestre de 2022. O preço dele foi um pouco mais de 120 milhões de reais, sendo que metade já foi pago quando na assinatura do compromisso de compra e venda. A segunda metade será pago quando da entrega e o recebimento do imóvel por nós, né? Esse pagamento a gente espera que será feito através de uma estruturação de uma dívida quando do efetivo pagamento, lá para o final do segundo trimestre, como eu havia comentado já aqui. E é importante colocar que em cima desse pagamento já tem uma receita imobiliária em cima do valor pago como sinal, que representa aproximadamente 3 centavos por cota. Isso já faz parte aí da receita imobiliária do último mês do fundo. Como diferenciais desse empreendimento, ele tem uma localização estratégica dentro entre os 2 principais mercados de São Paulo hoje, que eu diria que é Cajamar e Guarulhos, né? Ele tem um acesso direto para a rodovia Anguera, que é um diferencial. Ele tem altíssimas especificações técnicas e está localizado ainda dentro de um condomínio e pode ser posicionado como um galpão independente. Então, aquela empresa que é um pouco mais de segurança, algum acesso específico ou exclusivo, a gente consegue viabilizar lá. E também a gente tem essa proteção de capital num cenário mais conservador, seja durante o período de obras, que vai até junho, que a gente tem essa receita contratada de 3 centavos por cota, como também 12 meses após a entrega e o pagamento da segunda parte do preço, que a gente tem uma renda mínima garantida até que a locação efetivamente ocorra. Aqui um vídeo que a gente tem das obras. Esse vídeo vai estar disponível aí no site, no nosso YouTube, nossos canais de podcast. A obra está hoje 25% já concluída. O galpão andou um pouco mais, o galpão já está um pouco mais evoluído, e as áreas comuns, como faz parte de um condomínio como um todo, estão em patamar aí de 15%. Então, a obra está andando super bem, a gente tem uma equipe de gerenciamento e gestão que acompanha a obra diariamente. Então, acho que, por enquanto, tem andado muito como o cronograma previsto quando da aquisição. O outro fato relevante que a gente soltou, foi uma notícia muito boa, que a gente acredita, que foi a expansão do ativo Betim, né, que fazia parte da nossa estratégia de investimento. Quando a gente comprou esse ativo, que tem hoje aproximadamente 33 mil metros quadrados de área construída, a gente vislumbrava essa possível expansão de aproximadamente 20 mil metros quadrados. A gente via um potencial ganho futuro com relação a isso, modelávamos isso, era uma tese, estava dentro da nossa tese de investimento, e aconteceu até um pouco antes do que a gente tinha previsto inicialmente, justamente por esse crescimento das empresas, principalmente de e-commerce, e num mercado, como a gente viu, que a taxa de vacância é praticamente zero, né? Então, a Amazon, de acordo com um acordo que a gente acabamos fazendo com ele, estamos fazendo um investimento aí de 32 milhões de reais para uma expansão de aproximadamente 20 mil metros quadrados, que vai gerar um retorno sobre esse capital investido aí de 32 milhões de reais, de aproximadamente 17% ao ano. Será um retorno incremental importante para o fundo, que representa aí um impacto futuro, quando da entrega, provavelmente no final do segundo trimestre de 2022, de 4 centavos por cota.
Ou seja, mais um ponto aqui, a gente deve ter um ganho de receita imobiliária para o ano que vem no fundo. As obras também estão andando, estão adiantadas, né? A gente já tem quase 20% de evolução, é uma obra até mais rápida. Aqui também tem algumas imagens que foram disponibilizadas pela construtora, e também vão estar disponíveis nos nossos canais, no YouTube, no próprio site de RI aqui do fundo. Ou seja, mais um desenvolvimento, aí, mais uma obra que a gente vai ser entregue no final do segundo trimestre de 22, e vai ter um impacto interessante aí, muito provavelmente aí no final do segundo trimestre, ou no início do primeiro trimestre de 22, na nossa receita imobiliária e, consequentemente, lá no dividendo a ser distribuído pelo fundo. Então, com isso, olhando o panorama, olhando o que a gente fez acontecer no segundo TRI aí de 21, a gente tem uma consolidação do nosso portfólio, né? A gente acredita realmente, como a gente vai poder ver aqui, que a gente tem hoje um portfólio diversificado, são 10 ativos de altíssima qualidade, né? Aproximadamente aí 95% é considerado como classe A. É um portfólio muito líquido, a gente teve saídas e entradas importantes, como a gente vai ver aqui seguindo na apresentação, e resiliente, né? Porque a gente hoje tem uma base de receita imobiliária muito madura, muito consistente, e uma taxa de vacância histórica do fundo baixíssima, muito próxima de zero. Então, relembrando como está hoje espalhado e localizado o nosso portfólio, a gente tem a diversificação, a gente conseguiu montar, dentro da estratégia inicial do fundo até hoje, que o fundo, após aí três ofertas, um portfólio diversificado com relação à região, né? A gente tem 43% do nosso portfólio localizado no estado de São Paulo e localizado na região metropolitana da capital. Isso é muito importante, que é um mercado hoje mais pujante, né? Onde o preço sobe mais, onde tem menos oferta, onde existe mais demanda. Então, a ideia nossa é sempre manter algo em torno de 50% no estado de São Paulo, nessa localização. Os outros 50%, dentro da nossa estratégia, é dividir entre os principais mercados, né? Hoje, a Extrema ainda representa 25%, né? Mas a ideia, com um fundo crescendo em eventuais ofertas futuras, quando o mercado proporcionar isso e houver a possibilidade, a ideia é diluir essa 25% de Extrema. Vale salientar que metade do ativo de Extrema é um BTS Panbev até 2029, então a gente tem uma proteção aí com os contratos atípicos, que a gente também comentou inicialmente, importante, né? E os outros 3 ativos, nesse balanceamento aí de em torno de 10% cada um, estão divididos no ativo Betim, lá em Minas Gerais, o ativo Araucária, lá no Paraná, e o ativo Aratu, que fica lá no estado da Bahia. E vemos também uma diversificação aqui dentro do estado de São Paulo em diferentes ativos. A gente julga que uma boa diversificação por ativo seria algo em torno de 10%. Então, como disse, Extrema ainda está um pouco em cima, e a ideia com o fundo crescendo que isso seja diluído, seja reduzido com o fundo crescendo. Aqui uma outra maneira de ver diversificação, né? Agora sim por percentual de receita. Então ainda a gente vê que Extrema ainda possui um pouco acima dos 25%, justamente porque o ativo Aratuda não está pronto, o Cajamar não está pronto, isso vai crescer conforme as obras andarem e os ativos sejam entregues. A gente tem uma diversificação também importante por inquilino, né? Como eu disse no começo da apresentação, é parte da estratégia do fundo, nossa tese de investimento, ter essa diversificação por inquilino, e os nossos maiores inquilinos têm um grau de crédito muito interessante, Ambev, DHL, Magazine Luiza, né, são os principais inquilinos que a gente tem hoje no fundo. Por segmento de locatário, é natural que as empresas de logística, e-commerce e varejo sejam majoritárias, são as empresas que mais ocupam a área construída e ABL. Né? A gente tem um balanceamento aí, um pouco mais de proteção, entre 70% e os demais entre atípico e o retorno sobre o capital investido, né? A nossa ideia sempre foi tentar olhar aí em torno de 50-50, né? A gente tem ainda um espaço para crescer em contratos atípicos, e a gente vê aqui um balanceamento já cada vez mais com relação ao indexador. Por esse aumento significativo do IGPM, a gente já começa a ver um maior número de contratos com IPCA. Isso tem sido uma solicitação dos inquilinos, e a gente entende que faz parte, eventualmente, pode ser que tenha um espaço maior aí para os novos contratos, quando forem celebrados, ter um maior percentual de IPCA. Como eu disse, nosso portfólio é muito resiliente pela qualidade, localização, tipo de inquilino que a gente tem, e também pelos vencimentos dos contratos que a gente tem, né? Então, 85% dos contratos vigentes hoje possuem vencimentos a partir de 2024. Né? 2022 é apenas 3%, ou seja, é ainda
Se a gente olhar os próximos 12, 15 meses, um percentual muito pequeno de contratos vencendo. Importante passar para vocês o nosso sentimento, né? Se é que existe um problema hoje na nossa carteira de inquilinos, é que alguns deles querem crescer e aí acabar não tendo espaço, né? Principalmente nos condomínios multiusuários, a gente está em contato frequente com nossos inquilinos, fala, se tiver algum espaço, me avisa, se tiver algum espaço, me avisa. Esse é o que a gente tem. O problema bom que a gente tem enfrentado hoje é mais esse do que a disponibilidade de área para alocação ou, eventualmente, algum inquilino que pense em sair. Como eu disse, essa necessidade de área adicional se traduziu em fatos que a gente viveu aí, principalmente no começo do ano, né? Se a gente olhar ao longo de 2021, a gente teve um giro importante da carteira, mas isso que mostra que o portfólio é resiliente e é líquido, né? Se a gente pegar a média da taxa de vacância aí do fundo ao longo do ano, dá algo em torno de 2%, né? Lembrando que hoje a taxa de vacância financeira é zero, pelo acordo que a gente tem com os vendedores do ativo Aratu, em função da aquisição, que até 2023 a gente não tem impacto da vacância no fundo para aquele ativo, que é onde está disponível hoje, né? E nos últimos 3 meses nós alugamos aí aproximadamente 9 mil metros quadrados e teve uma devolução apenas, que é mais pro forma, foi uma alocação temporária que se tornou uma alocação permanente lá no ativo Itapevi. E por fim, quando a gente compara a taxa de vacância do fundo com São Paulo, por ser o principal mercado, a gente vem trabalhando, seria talvez o benchmark, numa taxa de vacância bem mais baixa, né? Ou seja, quase nula nossa, o mercado aí estava em torno de 11% do estado de São Paulo. Ou seja, o nosso portfólio é muito resiliente, o nosso portfólio tem muita qualidade. Isso se traduz em números, que é não ter espaço vago, mesmo com o número de entregas e rescisões antecipadas que tivemos, relembrando, lá em Araucária, alguma coisa em Extrema, alguma coisa em Itapevi, ou seja, a gente conseguiu girar aproximadamente 20% do portfólio nos últimos 9 meses, ou seja, é muita coisa. E por fim, falando um pouco mais aí de avaliação, preço, que a gente vem ainda de perspectiva futura para o fundo, hoje a gente tem um desconto significativo do valor da cota no mercado secundário perante o valor patrimonial do fundo, né? Isso é um desconto aí de 23%, o que nos levaria hoje, em cima do valor de avaliação, o valor de avaliação médio hoje do nosso portfólio é R$ 3.300 um metro quadrado por área construída locável. Se a gente pega o valor no secundário, a gente está falando de R$ 2.600 um metro quadrado. Ninguém faz galpão nessas regiões com esse valor, ou seja, existe ainda um descolamento significativo do mercado secundário para o valor patrimonial e também para o custo de reposição. O que é o custo de reposição? Quanto custa um terreno nessas localizações e o custo de construção desse tipo de imóvel nessa região, né? Então, assim, hoje o nosso valor contábil, o valor de avaliação, é muito próximo do valor do custo de reposição, em função, principalmente, da alta inflação do mercado de construção civil nos últimos 12 meses. Tá? Fizemos algumas análises aqui e a gente apurou que a inflação na construção civil de galpões foi algo em torno de 35% nos últimos 12 ou 15 meses. Tá? É muita coisa. Então, o custo de produzir os galpões com essa qualidade, nessas localizações que tem o LVBI, é muito próximo, se não igual, ao valor contábil. E hoje a gente tem um desconto no mercado secundário de 23%, ou seja, a gente não consegue replicar esse portfólio por esse valor que está sendo negociado hoje no mercado secundário. E importante lembrar ainda que dentro do nosso portfólio a gente tem potenciais ganhos futuros com expansões, como a gente viu acontecer no último trimestre lá no ativo Betim, né? A gente tem ainda 2 potenciais expansões e desenvolvimento, como eu disse, faz parte da estratégia do fundo. A primeira delas é no ativo Araucária, que seria a última fase que a gente tem análise junto à Magalu lá no ativo Araucária. A gente tem ainda já preparado em fase final a parte de melhorias que a gente chama de fase 1 e fase 2, né? Que é a instalação das docas, mais eficiente. A gente tem ainda já preparado 12 mil metros quadrados de área adicional, que a gente estima aí um retorno de pelo menos 15% ao ano, né? O mesmo vale para o ativo em desenvolvimento aqui de Pirituba,
que tem ainda 5 mil metros quadrados para desenvolver, que está em fase de aprovação da prefeitura, e ainda a gente estima aí pelo menos conservadoramente no valor de locação algo em torno de 11% ao ano, ou seja, além de a gente ter um portfólio a valor contábil muito próximo do custo de reposição, ter no mercado secundário um desconto significativo, a gente tem ainda potencial futuro de incremento real nos dividendos com esses potenciais desenvolvimentos e expansões futuras. E aí, então, falando um pouco mais de números e resultados que a gente viu aí nos últimos 3 meses, aqui a gente apresenta o resultado em centavos por cota dos últimos 3 meses e também o acumulado de 2021. Acho que a principal mensagem que a gente tem aqui, a gente vem aumentando aí o resultado distribuído, né? Então, vamos falar de competência aqui, competência a julho, que é divulgado, que é o caixa de agosto, e divulgado no final do mês de agosto. A gente começou lá em 63 centavos, ao final de setembro a gente distribuiu 65, ao final de outubro, o último mês divulgado, 67 centavos. Acho que o principal ponto aqui para a gente apresentar é que o resultado recorrente do fundo dos últimos 2 meses foi 69 centavos por cota. Tá? E por que a gente não distribuiu 69 centavos por cota? Nós tivemos aqui algumas despesas não recorrentes, tá? Que basicamente foram comissões de locações. Como a gente alugou muita coisa, a gente tem até um problema bom que é pagar custo de comissão quando envolve alguma empresa ou algum corretor no negócio. Né? Então a gente teve esse impacto. O lado positivo é que grande parte, quase a totalidade, isso já se encerrou. Tá? Então é esperado para os próximos meses, né, que o resultado a ser distribuído seja, se não o resultado recorrente, ou muito próximo dele, porque a gente não, como eu disse, a gente não espera grandes despesas não recorrentes. Tá? Então, olhando para frente, o que vai mudar? Esse resultado não recorrente não deveria acontecer de forma significativa. Assim, a gente deve ter aí que o resultado distribuído fique muito mais próximo do resultado recorrente futuro. Né? Olhando para frente, o que a gente tem, pode imaginar aí de resultado recorrente? Como a gente havia antecipado no último call, a gente tem um incremento ainda já contratado da receita imobiliária e, em especial, do ativo Aratu. Lembrando que o Galpão 2 está em desenvolvimento e a receita imobiliária acordada com o vendedor é feita conforme os desembolsos necessários para a obra do Galpão da B2W, que é um BTS para B2W de 10 anos, que será entregue no segundo trimestre. Então, hoje, essa receita do capital já aportado representa 3 centavos por cota, e quando a gente faz a conta de todo o capital a ser desembolsado, isso vai para 7, ou seja, eu tenho um incremento aí potencial de 4 centavos por cota na receita imobiliária. A gente tem ainda um outro incremento dentro dos contratos, dos contratos recém-assinados aí de locações. Sempre a gente tem um desconto no primeiro ano, desconto no segundo ano, ou um pouquinho de carência. Né? Isso representa aí quase que 2 centavos, né, por cota. Então a gente tem ainda esse incremento aí de 4 centavos por cota na receita imobiliária e quase 2 centavos por cota com o fim dessas carências de desconto. Ou seja, a gente pode imaginar ainda que essa receita imobiliária e, consequentemente, o dividendo recorrente do fundo vai aumentar um pouquinho ainda. Né? Então, como eu disse, já antecipei um pouquinho, esse incremento de receita imobiliária vai impactar no fundo. A gente tem 4 centavos aí adicionais que a gente deve ter de receita imobiliária lá no ativo Aratu, né? Tem a redução de quase 2 centavos de carência e desconto, então iria para quase 6. Né? A gente vai ter, no fundo, em função do tipo de dívida que a gente tem, que é a CDI, um impacto negativo, que é a cada 1,25% do aumento do CDI, taxa Selic, a gente tem um impacto negativo de 1 centavo na cota. Então, nossas despesas financeiras vão aumentar, nesse patamar aqui de 6 centavos, e a gente deve ter também uma queda da receita financeira, porque esse caixa hoje que gera essa receita financeira vai ser utilizado para o Atu. De forma que, nas nossas análises, a gente deveria ter um resultado recorrente para os próximos meses ainda superior aos 69 centavos por cota. Né? Isso não é a promessa de distribuição, todos os disclaimers que a gente tem, mas com as nossas previsões e com base nesses fatos que já estão contratados, né? Basicamente é só seguir que já está contratado, seja em Aratu, seja com os contratos de locações, onde a gente vai ter esse aumento, e o impacto negativo, mas menor que esse crescimento do custo adicional de dívida, a gente espera, imagina,
que esse dividendo recorrente seja superior aos 69 centavos por cota daqui por diante. Tudo vai depender, eventualmente, até onde que vai a taxa Selic. E, por fim, para depois a gente passar para a parte de perguntas e respostas, a gente fala um pouquinho aqui, como eu disse, como que está o caixa do fundo. Né? O fundo mantinha em caixa aí até o final do mês de outubro algo em torno de 120 milhões de reais. Né? Esse caixa vai ser utilizado, grande parte dele, basicamente para os pagamentos ainda serem feitos lá no ativo Aratu, relembrando, conforme o mandamento da obra do Galpão 2, a gente está falando algo em torno de 80 milhões de reais para os próximos 12 meses. A gente tem um pagamento de 32 milhões de reais na expansão lá do ativo Betim, que só vai ocorrer quando o término da obra, né? Esse foi um acordo que a gente fez junto à construtora e junto ao locatário, que esse dinheiro fica no caixa. Enquanto a gente não tem a receita de aluguel, a gente tem a receita financeira desse caixa, e lá na frente, quando o imóvel ficar pronto, eu faço o desembolso, e aí sim, só vou desembolsar quando já tiver também o aluguel recebendo. Isso é importante para os dividendos do fundo. E, por fim, temos um pagamento de aproximadamente 69 milhões de reais, já considerando a projeção de inflação e os outros custos, para o ativo Cajamar. Sendo que parte esse valor será pago através de uma dívida aí, que a gente imagina já estruturar quando da entrega, como eu comentei anteriormente, de um pouco mais de 80 milhões. De forma que, após todas as obrigações do fundo, com essa nova estruturação dessa dívida, que já foi acordada quando da aquisição do ativo e será captada perante o mercado, o fundo tem um caixa ainda, lá no final do segundo trimestre de 2022, de 13 milhões de reais. Acho que, então, dessa forma, a gente encerra por aqui a apresentação e aí a gente abre para vocês, para as perguntas e respostas que vocês possam ter, seja da apresentação ou algum outro item aqui que a gente acabou ainda, por algum motivo, não passado e podemos esclarecer e aproveitar a oportunidade. Ju, acho que a gente não está te ouvindo, acho que você está no mudo. Ai, desculpe. Bom, a gente já recebeu algumas perguntas aqui durante a apresentação e a primeira delas, ele é um investidor que nos pergunta se a gente tem algum plano para fazer gestão ativa, né, para fazer uma reciclagem dos nossos ativos. Em especial, ele pergunta do ativo Extrema por conta dos benefícios fiscais que ele entende que é uma praça mais arriscada. Vamos lá, sim. Faz parte, sim, da nossa estratégia de gestão ativa, eventual ganho de capital nos ativos que foram adquiridos. Tá? Importante colocar que a gente não comprou nenhum ativo pensando em vender. Todos os ativos tinham uma estratégia de investimento que, no limite, no pior dos casos, ele tem que fazer sentido que a gente vai carregar isso aqui pelos próximos 10 ou 15 anos. Tá? Mas faz parte, sim, se a gente identificar alguma oportunidade no mercado de realizar alguma venda, de reciclagem de portfólio, de melhor uso do capital que esse ativo possa ter, isso faz parte da nossa estratégia desde o início. Né? O que a gente está ainda no momento de montar o portfólio do fundo. Nós tivemos de ter ofertas, está com um volume interessante, mas eu diria que ainda o fundo está em fase de crescimento, mas, como eu disse, não impacta a eventual reciclagem de ativos. Com relação ao ativo Extrema, é uma região que tem recebido alguns desenvolvimentos importantes, né? Mas onde a demanda ainda continua muito forte. Né? Tudo que entrega em Extrema já sai pré-alocado ou alugado. Né? Lembro lá que o nosso ativo tem aproximadamente 120 mil metros quadrados e 60 mil metros quadrados, aproximadamente, é um BTS para a Ambev, é um contrato atípico, que vai até 2029, onde, se ela quiser ir embora, ela tem que pagar todo o saldo do aluguel até 2029, são 8 anos, né? Com a Ambev, que é um cliente de alto crédito, ele lá tem uma proteção, falando em metade do empreendimento, com esse contrato com a Ambev. Né? Acho que muito se diz um pouco aí com relação ao incentivo fiscal de Extrema, pode ser um risco ou não. Importante que a gente estudou muito esse assunto, e a gente entende hoje que Extrema, literalmente, não é só incentivo fiscal. Né? O mercado tem fundamento logístico, tem localização, é um mercado diferente de Cajamar, diferente de Guarulhos, que é um mercado mais interestadual do que para o Leste Maio, aqui de São Paulo. Tá? Então, ele tem uma localização estratégica com relação a São Paulo, BH e Rio. Tá? E essa questão fiscal, nas nossas análises, a informação que a gente tem,
tiveram algumas superações aí no ano passado que a gente não enxerga aí um grande risco nos próximos anos de uma eventual alteração em função já de alguns pontos importantes para relembrar aqui, que conforme a lei complementar de 2018, todos os incentivos estariam garantidos até há 10 a 15 anos, isso não gera nenhum passivo olhando para trás para esses locatários, ou seja, é um mercado hoje que as empresas continuam indo para lá, né? A gente tem algumas entregas recentes lá, algumas expansões recentes, ou seja, ainda a gente vê ainda um mercado importante, mas dentro da nossa estratégia de investimento, como eu coloquei no começo da apresentação, não vamos investir mais em extrema por uma questão muito simples. 25% do nosso portfólio está lá, metade dele BTS até 2029, metade contratos típicos, e a ideia é não crescer. Se aparecer uma oportunidade que faz sentido vender, podemos vender como todos os outros 10 ativos. Bom, a próxima pergunta, o investidor ele quer entender um pouco mais sobre como funciona o nosso processo de decisão por tomada de alavancagem, né? Como é que funciona esse processo para a gente decidir se vale a pena continuar com a alavancagem ou fazer uma nova emissão para quitar antecipadamente, se a gente teria algumas premissas de decisão caso a gente fosse fazer uma nova emissão por conta do valor patrimonial, enfim, quer entender um pouco mais da nossa cabeça em relação à alavancagem. Uma boa pergunta. A alavancagem desses ativos aconteceram aí, as duas lá existentes e a outra que está por vir, em função que a gente, na última emissão, a gente captou aí 500 milhões de reais, a gente tinha um pipeline maior do que a capacidade de investimento, né? E a gente achou, no nosso comitê de investimento, e acreditamos nisso, acho que foi interessante, olhando para trás, que valia a pena carregar a dívida que esses ativos possuíam para poder comprar os 3 ativos, né? Lembrando, foi até a gente, nos últimos calls aqui, falou, tem muito caixa, não alocou, demorou um pouco mais do que a gente imaginava, a gente não está colocando isso, não nos orgulhamos disso, mas a gente, dentro dessa estratégia de investimento, a gente comprou o ativo Betim e Jandira com alavancagem, a gente carregou uma dívida que o vendedor tinha, de 120 milhões, que é o que tem a CDI hoje. A pergunta na época foi, por que não pagar a dívida? Porque a gente tinha 2 ativos bem evoluídos em fase de auditoria, negociação, que para serem comprados precisariam manter essa alavancagem, né? O ativo seguinte foi o ativo Aratu, né, que também trouxe uma alavancagem, aí com um custo muito interessante, IPCA mais 1,5, né? E por que manter a alavancagem? Quando eu tenho um custo de alavancagem menor do que o yield que o ativo me apresenta, isso faz sentido para a gente, né? É uma alavancagem positiva. Então lá a gente tem IPCA mais 1,5, o ativo a gente comprou um patamar de 8,5 aproximadamente, então lá a gente consegue ter um retorno sobre o capital investido ainda maior, né? E por fim, o ativo Cajamar, que será a alavancagem de 50%, estimamos entre 50% e 70% do preço, só lá no final do segundo trimestre de 22, a gente imagina em PCA em torno de, a gente fez até na viabilidade 6, talvez um pouco 6,5 hoje, ainda assim uma alavancagem positiva, porque o retorno sobre o capital, se fosse 100% em equity, seria patamar 7,5, 8, ainda assim uma alavancagem positiva, né? Considerando a renda mínima garantida. Então a gente usa alavancagem quando é uma alavancagem positiva, né? Não faz sentido pegar um dinheiro mais caro do que o rendimento que o imóvel possui. Então, com uma alavancagem positiva, o retorno sobre o capital que a gente efetivamente colocou vai ser maior, né? A gente estima hoje, não, assim, a gente tem com essas alavancagens, o fundo vai ter aí aproximadamente 200 milhões de reais, 220 milhões de reais de alavancagem, é algo em torno aí de um pouco 18, 17, um pouco menos de 20% de alavancagem, que a gente acha um patamar interessante, saudável para o fundo, né? Então, essa é um pouco a nossa estratégia. Olhando para frente, para fazer novas aquisições, só faríamos novas aquisições, eventualmente, com uma emissão, né? Mas, nesse momento, o mercado não se mostra aberto para novas emissões, então a gente não vê aí novas emissões no curto prazo. Então, não teríamos novas aquisições, a não ser que a gente venda algum ativo na gestão ativa, como a gente colocou. Aí vamos estudar se é melhor comprar um novo ativo ou pagar parte pré-pagar essa dívida. Vai depender conforme os acontecimentos aí dos próximos meses.
Bom, vieram algumas outras perguntas em relação a novas emissões, mas acho que você já endereçou nessa pergunta, nessa resposta. Então, há uma outra pergunta é qual a nossa avaliação sobre o impacto do aumento do INCC nos custos das obras e expansões que a gente tem hoje em andamento? Todos os custos, houve impacto, a obra que a gente tem a custo, vamos chamar assim, a única que a gente quer custo nosso, que a gente corria o risco de valor, era do ativo Betim, né, que a gente tinha no acordo que a gente fez com a Amazon e a construtora, a gente foi ao mercado e viu qual era o preço. Então, teve um incremento talvez um pouco acima do que a gente imaginava, mas mesmo assim, com esse aumento, a gente tinha bastante espaço ali, porque tinha que ser menor, obviamente, poderia ser gostaríamos que fosse menor, mas lá a gente atingiu um retorno de 17% ao ano, que julgamos bem interessante pelo crédito, pelo ativo que a gente tem. Nos demais, tanto em Cajamar quanto em Aratu, esse risco é do vendedor. Né? Lá a gente fez um preço fechado, na largada da aquisição, então esse risco, no caso, é do vendedor, não é do fundo. A gente comprou por um preço fixo, e esse valor vai ser pago. Cajamar tem a correção pelo IPCA, não pelo INCC, então está mais controlado. E lá em Aratu, só a última parcela que tem uma correção de IPCA, uma parcela de 40 milhões aproximadamente. Então, assim, esse risco de subida a maior de INCC é do vendedor. O que a gente tem nos nossos contratos é uma correção pelo IPCA, que é um índice um pouco mais estável, vamos chamar assim. Bom, ainda sobre a inflação, mas agora dessa parte, né, pensando do ponto de vista dos inquilinos, tem uma pergunta aqui perguntando, né, sobre o aumento do IGPM, um pouco da nossa visão, querendo saber se isso já está equilibrado de alguma forma em relação aos contratos, se há, do ponto de vista dos inquilinos, uma pressão para a substituição de indexador, quer entender um pouco mais sobre a nossa carteira e a nossa visão sobre a questão do aumento da inflação. Sem dúvida nenhuma, houve diversas discussões com relação ao índice. Grande parte da nossa carteira é IGPM, né, quase 70%. O IGPM aí no acumulado, principalmente até outubro, até agosto, setembro, vinha muito descolado do IPCA. Então, teve mês que bateu algo em torno de 30%, enquanto o IPCA havia algo em torno de 7% ou 8%. Né? Então, houve muita discussão e foi uma negociação muito caso a caso. Né? O que a gente viu dentro do nosso portfólio, a gente percebia que alguns contratos de locação ainda estavam abaixo do valor de mercado, né? Então aí não havia muito motivo para trocar o IGPM pelo IPCA. Então, assim, isso foi discutido muito caso a caso, né? Mas, assim, foi até uma correção um pouco com relação a alguns valores de locação que estavam defasados perante o mercado. Né? Olhando para frente, aparentemente o IGPM deve ir mais próximo do IPCA, e acho que isso tende a se converger. É difícil fazer a previsão de inflação aqui, não sou economista, mas pelo que a gente olha de mercado aí, os dois, esse descolamento deveria ser menor, mas sempre é um item discutido caso a caso. Né? Mas sim, as empresas também ficaram um pouco assustadas com o IGPM, e aí por isso nos solicitam hoje, principalmente os novos contratos, sejam muito mais IPCA do que IGPM. A última pergunta aqui é um pouco de a pessoa quer entender um pouco mais sobre os nossos rendimentos, né? E quer entender quando que eles podem ser afetados, né? Por conta do pré-pagamento de uma dívida. Então acho que vale falar dos fins das nossas carências. Uhum. Eu acho que de maneira geral, hoje o primeiro ponto, né? Os dividendos do LVBI vão entrar na recorrência, como eu disse, né? Ou seja, essas despesas não recorrentes vão deixar de impactar significativamente o resultado. Então, os próximos aí deve, muito como eu disse, estar próximo da distribuição recorrente. A dívida que a gente tem hoje, mais significativa, é do ativo Jandira e Betim, né? A gente vem pagando juros, né? Então o principal está lá, a gente paga CDI mais 2 e o principal está lá, não aumenta. Né? Esse principal, o início de pagamento dele seria no quarto trimestre de 22, no início do quarto trimestre seria a primeira parcela de principal, e o que a gente vem trabalhando e discutindo isso com o banco que fez esse empréstimo com a gente, eventualmente uma reestruturação, uma rediscussão
seja da taxa, eventualmente trocar de CDI para IPCA+, seja ainda a gente postergar o início do pagamento do principal para que não tenha nenhum impacto em distribuição, né? Então, apesar de que ser somente daqui a um ano, a gente já vem trabalhando nisso de forma a antecipar se isso for um problema lá na frente, né? Acho que a outra dívida é bem menor, IPCA mais 1,5, e 19 milhões lá do ativo Aratu. Isso também tem uma carência aí mais de alguns meses, mais de um ano aproximadamente para pagamento principal, mas seria bem pequeno. A principal mesmo, mas que a gente já vem trabalhando aí junto ao banco que fez essa estrutura com a gente, que a gente manteve a estrutura, de que maneira que isso não impacta. A gente deveria ter alguma novidade aí, isso ao longo do primeiro trimestre ou segundo trimestre no máximo. Bom, a gente finalizou aqui a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de ressaltar que, caso alguma dúvida adicional tenha ficado, o nosso canal de RI ele segue disponível através do ri@vbrealestate.com. Nós temos diversas informações sobre o fundo disponíveis no site, todos os relatórios mensais, apresentações. Então, ficamos à disposição. E passo a palavra agora para a Alexandre fazer as considerações finais. Obrigado, Juliana. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez a gente está aqui. Lembrando que, se tiver alguma dúvida adicional, por favor, envie nossos canais de RI. A Juliana, como responsável, vai estar à disposição para responder. Esse vídeo também vai estar aí nos podcasts, nos nossos canais. E surgindo de novo mais alguma dúvida, estamos à disposição. E agradeço mais uma vez a presença de todos. E até o próximo trimestre. Um abraço.